Oi, tudo bem? Esperar o pessoal chegar para começar. Pessoal, eu vou começar então. À medida que o pessoal for chegando, eles vão entrando dentro do assunto. Qualquer dúvida, eu vou parando e vou esclarecendo as perguntas que tiverem, tá? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Ana Gabriela, eu sou psicóloga e coach, e o meu trabalho é fazer com que as pessoas alcancem a vida dos sonhos. Eu intitulo meu trabalho como impulsionamento de vidas. E aí, como eu percebi que essa semana o assunto sobre aceitação ele foi muito bem recebido pelas pessoas, então eu resolvi fazer uma live para a gente poder conversar um pouco mais sobre o assunto, tá? Então, a gente precisa entender a aceitação durante 3 períodos da nossa vida: na infância, na adolescência e na vida adulta. Na infância, é, a gente pode perceber a aceitação de duas formas. É, as crianças elas dividem brinquedos, material, lanche, para que elas sejam aceitas ali no grupinho delas. E às vezes, quando um amigo não quer dividir nada, a criança chora, fica triste, porque ela acredita que ela não está sendo aceita ali no meio. E aí a gente tem um sério problema em relação a essa questão de aceitação na escola também, que é o bullying. Quando uma criança é diferente das outras, ela tem alguma característica física ou alguma característica genética que faz com que ela seja diferente, ela muitas das vezes pode sofrer bullying. Isso também tem influência da relação da família com a escola. Porque tem muitas famílias que acabam colocando os filhos na escola e acham que a criação, a educação dessas crianças é de responsabilidade exclusiva da escola. E a depender da forma como essa criança foi criada em casa, quais os valores são repassados para essa criança, pode ser que ela seja um praticante de bullying na escola e que a família às vezes nem tenha noção disso. Então é muito importante que a relação da escola com a família das crianças esteja bastante alinhada para que as coisas funcionem e que a educação deles esteja em equilíbrio nas duas partes. O que é ensinado na escola é propagado em casa e vice-versa. Na adolescência, a gente tem o que eu posso considerar a fase mais complicada em relação à aceitação. Porque na adolescência a gente precisa estar pertencendo a grupos para a gente acreditar que a gente está vivendo uma adolescência bacana. Então, se você não pertence a grupo nenhum, você está sendo excluído e isso acaba te fazendo mal. E para pertencer a esses grupos, a gente pode acabar fazendo coisas assim que em tempos normais ou sozinhos a gente não faria. Então, nós podemos passar a nos vestir iguais a esses grupos, falar de forma parecida, às vezes com gírias,
passar a frequentar os mesmos lugares que essas pessoas, com o objetivo de estar com elas. Porque se a gente não estiver em grupo, os adolescentes acreditam que eles não estão identificados com ninguém. E a partir de então, eles podem perder a identidade própria e não se enxergar mais, porque eles só fazem parte daquele grupo, então eles não conseguem pensar diferente deles. Quando você sai desse grupo, quando você percebe que isso já não faz mais sentido para você, muitas das vezes você pode ser excluído, pode receber duras críticas, seja na internet ou no meio assim social. Então é muito importante que os pais estejam alertas a com quem os filhos estão se relacionando, em que meios eles estão. É importante que os pais tenham uma relação muito boa e muito próxima dos filhos para eles terem noção disso. Porque muitos dos adolescentes, eles acabam se mascarando, vamos dizer assim. No caso das meninas, elas acabam se maquiando para que elas criem uma persona, vamos dizer assim. Elas se tornam um personagem quando elas estão maquiadas. E quando elas estão sem maquiagem, é o verdadeiro eu delas, que muitas das vezes é solitário, não sabe muito bem falar das próprias emoções. A intensidade emocional dos adolescentes, ela é muito grande. Ou eles amam muito alguém, ou eles não gostam de forma alguma. E isso faz com que muitas das vezes eles se decepcionem, eles se frustrem muito mais do que na vida adulta, por exemplo. Porque se eles conhecem uma pessoa, eles acreditam que já é melhor amiga ou que aquela pessoa gosta dela também da mesma forma. E se ela vê que a intensidade do outro ela não tá da mesma forma, isso pode fazer com que ela fique mal, que ela fique reclusa e às vezes saia do meio dela e possa praticar até automutilação, se a gente for parar para pensar. Porque às vezes elas sentem uma dor tão profunda emocionalmente e elas não conseguem falar sobre isso, que eles acabam praticando isso para terem um suposto alívio das dores. Se eu olhar para o lado, é que eu tô vendo o mapa mental dessa live. E quem quiser esse mapa que eu organizei das ideias, é só me mandar um direct que eu mando para vocês. Então, e a gente passa para falar um pouco o último ponto da adolescência, da aceitação da adolescência, que é a aceitação interna. Muitas das vezes, esses adolescentes, eles não se identificam com o corpo, eu não tô feliz com o meu cabelo, eu não tô feliz com o meu corpo, eu não me acho inteligente o suficiente, tá sempre se comparando com outras pessoas. E por isso, muitas das vezes, eles acabam se tornando reféns dos padrões sociais, dos padrões de beleza, e eles acabam tomando decisões não tão sensatas, vamos dizer assim, não tão assertivas. Acabam fazendo tatuagens, vamos dizer assim, sem permissão, como uma forma de identificação, de mostrar a sua personalidade, a sua identidade. Então, às vezes, eles acabam se desviando da regra, da norma, para se fazerem valer, para falar assim, eu sou alguém e é dessa forma como vocês têm que me ver. Por isso que algumas pessoas gostam de falar, os mais antigos, que os adolescentes são rebeldes, mas eles estão encontrando o caminho pelo qual eles vão se expressar, vão se fazer existir no mundo. E aí, muitas das vezes também acontece de algum adolescente querer fazer rinoplastia, colocar silicone, ou ir para academia mesmo muito jovem, porque não se identifica com aquele corpo e quer buscar algo além, algo que está distante dele. E aí a gente entra na fase adulta, na aceitação da fase adulta. O que acontece? Na fase adulta, você já vem com esses resquícios, com essas partes
da sua vida da adolescência. Então, se você é um adolescente, você foi um adolescente inseguro, muito provavelmente você passa a levar isso para sua vida adulta. Você pode ser uma pessoa que tem dificuldade para fazer amizades, que tem dificuldade para conhecer pessoas, ir a lugares diferentes, tem dificuldade de lidar com mudanças. Então, o seu caminho pela fase adulta, ele pode começar um pouco conturbado, mas nada é impossível de melhorar, nada é 100%, vamos dizer assim, fixo. Tudo na nossa vida é mutável. Como eu falei essa semana nos stories, a nossa vida não é uma linha reta. Ela tem oscilações, ela não é linear. Então, em alguns momentos você vai estar aqui em cima, outros dias você não vai ter um dia tão bom e vai subir para outro dia melhor, e assim a gente vai seguindo a vida, tentando ter o máximo de inteligência emocional, respeitar os nossos sentimentos, para que a gente possa passar pelas situações na vida. E aí, como acontece a construção da autoestima? A nossa autoestima, ela acaba sendo construída pelos pedaços da nossa história. Então, se você veio de um lar, veio de um meio onde sempre estão te elogiando, exaltando seus pontos positivos, fazendo com que você siga em frente, te incentivando, pode ser que no futuro isso só contribua para sua autoestima ser elevada, porque você passa a ter mais chances de acreditar em você mesmo. Só que, se você vem de um lar, de um meio, onde as pessoas te criticam, te colocam para baixo, não acreditam no seu potencial, só observam os seus erros ou os seus medos, isso pode ser um pouco mais difícil para você. Você pode acabar não conseguindo enxergar os pontos positivos da sua vida. Então, você sempre vai ter um pé atrás. Não, eu não sou tão inteligente como as pessoas acham. Eu não sou tão merecedor da minha vida como as pessoas acham. E você também vai estar sempre olhando pra você e falando: eu não sou tão bonito. Eu não tenho um corpo tão legal. Eu tô insatisfeito com essa gordurinha. E aí, todas as vezes que você for experimentar uma roupa, você vai colocar um defeito. Você não vai estar satisfeito. Até comprar uma roupa se torna um processo mais complicado quando você não aceita o seu corpo. E aí a gente tem um ponto que eu falo bastante em consultório, que é quando os meus pacientes eles falam comigo assim: Ana, eu não tô satisfeito com o meu corpo, eu não tô feliz dessa forma, eu quero mudar. Só que o ponto-chave primeiro você precisa se aceitar para que as coisas possam começar a mudar. Porque se você olha para o seu corpo com estranheza, com raiva, não vai te ajudar esse processo. Você não vai conseguir os seus objetivos de mudança com tanta facilidade. E assim em todos os aspectos da sua vida. Quando você não tem uma autoestima bacana, vamos dizer assim, tá sempre em débito com você, tá sempre enxergando o copo meio vazio, isso pode contribuir para que você faça escolhas erradas. Como assim, Ana? Qualquer pessoa que aparecer na sua frente, te fazendo possíveis juras, falando que gosta de você, que quer estar com você, pode ser que você acabe pegando aquilo como verdade, sem aprofundar, sem tirar um tempo para conhecer a pessoa, para ir tomar uma decisão. Muitas pessoas têm autoestima tão baixa que elas não acreditam que elas são capazes de poder escolher quem elas têm ao lado. E aí elas acabam aceitando migalhas. Qualquer pessoa que estiver na frente delas, qualquer pessoa que falar que ela é bonita, que ela é interessante, ela acaba se envolvendo com essas pessoas. E aí, com o passar do tempo, ela percebe que ela já não está recebendo tanto carinho, tanto amor como no início. Ela não está recebendo a atenção que ela gostaria. Só que ela tem autoestima tão baixa, ela é tão insegura, que ela não consegue conversar sobre isso. E esse é um outro ponto-chave que eu acredito
que em todos os pontos da nossa vida seja um agente de solução. O que é isso? Possa contribuir para que as coisas deem certo. O que é? É o diálogo. Então, enquanto você não sentar para conversar com a pessoa, não expor, olha, eu não estou gostando disso. Tem até uma técnica, porque tem muita gente que quando vai falar algo, já chega brigando, não consegue dialogar, só consegue gritar. Então, quando você for conversar com alguém, seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento familiar, seja no trabalho, você vira para a pessoa e fala dessa forma: olha, fulano, quando você fez determinado comportamento, quando você teve essa determinada atitude, e aí você vai falar que situação que te incomodou, eu me senti desta forma. E aí você vai falar qual a situação que gerou aquele sentimento em você. Dessa forma, você faz com que a pessoa reflita sobre essa situação, com que ela reflita sobre o comportamento dela, se faz sentido realmente. E enquanto você não conversa com o outro, seja em qualquer nível de relacionamento que você tem, você nunca vai saber o outro lado. Você nunca vai saber o real sentimento do outro. E aí, muitas das vezes, você vai achar que a pessoa pensa algo, tem esse comportamento por esse motivo, mas no final a pessoa nem tá sabendo o que você tá sentindo. A pessoa não faz a mínima ideia do caos que ela gerou na sua vida. Tem pessoas que fazem isso por prazer, por querer mal o outro? Óbvio, sempre. Existem todos os tipos de pessoa. Mas é importante saber que se a pessoa não tá sabendo do que está acontecendo, dos seus sentimentos em relação a tudo, e aí você fala o que está acontecendo, você dá a possibilidade dela de mudança. Você, vamos dizer assim, dá uma outra oportunidade para essa pessoa. Agora você vira para mim e fala assim: ah, Ana, eu já tentei de tudo, eu já conversei, já expressei, já tentei ter paciência para mudar, mas não muda. Ok, não muda. Você precisa estar com essa pessoa? Necessariamente? Não, não preciso estar com essa pessoa. Essa pessoa não está me fazendo bem, eu já não vejo mais sentido estar com ela. Então por que você permanece com essa pessoa? Aí a gente volta no ponto da insegurança. Ana, mas se eu não tiver com essa pessoa, eu acredito que eu não posso estar com mais ninguém. Lê do engano. Não é porque você estava com esta pessoa que só tem ela no mundo. Você tem que passar a olhar você precisa ter um olhar mais ampliado. Porque às vezes, quando você tá com uma pessoa e aí toda essa insegurança bate, você só olha pra ela. Eu costumo dizer que a pessoa entrega as rédeas da própria vida na mão do outro e fala: toma, você a partir de agora decide como eu vou viver, quais as decisões nós vamos tomar em relação ao nosso relacionamento e o que eu vou fazer da minha vida. Então você acaba perdendo a identidade. Você, de novo, você já muitas das vezes perdeu a identidade na adolescência, querendo estar com as pessoas, que às vezes nem fazia sentido. E aí na vida adulta, você perde a sua identidade de novo para estar com alguém. Então, às vezes você passa por cima do que te faz bem, passa por cima do que você acredita, apenas para estar com essa pessoa. Isso nunca vai te fazer bem. Pode ser que durante um tempo você tenha em mente um suposto benefício. Essa pessoa está me fazendo bem. Mas chega uma hora que a conta não fecha, de uma forma ou de outra. Vai chegar um momento que vai conflitar os valores, as opiniões, os desejos. E aí? Você vai deixar de escolher o que te faz bem? Você vai deixar de escolher aquilo que faz sentido para sua vida para estar com a pessoa que não se conecta com o que você espera da vida? Não, você não precisa fazer isso. Você tem o direito e tem a possibilidade de conhecer outras pessoas, de viver outras situações. A sua vida ela não está conectada para sempre com a outra pessoa. Muitas pessoas no consultório, muitos pacientes ao longo da minha carreira,
já trouxeram problemas de relacionamento. Acho que faltam dedos das mãos e dos pés para tantas vezes que eu já atendi problemas de relacionamento. Então é algo que, vamos dizer assim, eu entendo com uma certa prática. E aí as pessoas, elas acabam passando por relacionamentos abusivos sem perceber, que é um assunto muito sério, em que as pessoas começam a duvidar das próprias capacidades, sejam mentais, emocionais, até de trabalho. As pessoas meio que se invalidam completamente e muitas das vezes não conseguem enxergar que isso está acontecendo. E é aí que mora o perigo. Quando você perde a sua identidade, se você não tem uma virada de chave, não tem uma situação conflituosa em que tem esse embate, muito provavelmente você vive isso de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar pro resto da sua vida. Mas, entenda, esse é o ponto que eu queria falar. O ponto-chave dos relacionamentos é entender que existe a sua vida particular, existe a vida do seu parceiro, da sua parceira particular, e existe o momento em que a vida de vocês dois se conecta, que é o namoro. Só que o namoro só vai dar certo se as vidas individuais elas estiverem dando certo. Se a vida individual não estiver fazendo sentido, você estiver vivendo só o relacionamento, vai desequilibrar. Uma hora, alguém vai começar a cobrar do outro. E se você começar a jogar na cara do outro certas situações, porque lá em 1900 e bolinha, você fez isso comigo. Porque lá em 2002, você fez tal coisa comigo. Relacionamento não é assim. Se você cometeu algum erro, chegou perto da pessoa, pediu perdão, essa pessoa tem que olhar. Eu vou usar várias frases que eu utilizo no consultório para, vamos dizer assim, ilustrar para vocês. Então, mesmo que não seja de relacionamento ou qualquer outra coisa, outra situação da sua vida que te deixou muito mal, que te deixou inseguro, que fez com que você parasse na sua vida, você tem que olhar da seguinte forma: o passado a gente não tem como consertar. Ninguém aqui tem máquina do tempo, ninguém aqui tem como voltar lá atrás e falar, nesse ponto aqui eu vou fazer diferente. Não. Ninguém vai conseguir fazer isso. O que a gente pode fazer é olhar daqui pra frente e fazer diferente. Olhar com olhar de aprendizado. Isso é um ponto que eu sempre falo e eu quero que vocês levem pra vida. Parar de olhar a vida com o copo meio vazio e olhar as coisas com um olhar de aprendizado. Por mais difícil que possa parecer, por mais complicado que seja o desafio, a decepção ou o engano, qualquer coisa, seja boa ou seja ruim, nós temos que olhar com um olhar de aprendizado. O que eu posso fazer de diferente? O que deu certo e eu posso manter? A partir do momento que a gente faz isso, olha com olhar de aprendizado, a gente consegue viver a vida de uma forma mais leve e mais segura de si, porque você consegue tomar as suas próprias decisões. A partir das experiências que você tem de vida, você consegue tomar as suas decisões de uma forma melhor. Um outro ponto que eu quero falar é sobre julgamentos. Mas eu fiquei tantos anos com essa pessoa. Ou, sei lá, eu tenho um filho com essa pessoa, eu não posso me separar. Pessoal, ninguém começa. Outra frase de consultório. Quem tiver com um caderninho, anota. Que eu acho que serve pra vida. Vocês podem levar algumas coisas dessa live pra vida. Então é o seguinte: a pessoa terminou e tá sofrendo. Ela não consegue ver, vamos dizer assim, nada à frente. E eu sempre costumo falar com as pessoas da seguinte forma: nenhum relacionamento
ele vem com garantia de eternidade. Nenhum relacionamento fala assim, vai durar pra sempre. Não, tem gente com 10 anos de casado que separa, tem gente com 50 anos de casado, não tem mais sentido. Então, não é porque você teve um relacionamento frustrado, não é porque você teve um relacionamento ruim, onde você sofreu abuso psicológico, ou abuso financeiro, ou coisas ainda piores, que o seu próximo relacionamento vai ser assim. Não é porque você já sofreu um dia que a sua vida vai ser uma eterna repetição. Não, de forma alguma. Você tem o direito de mudar a sua história, de quebrar esse ciclo. E aí, não é porque você sofreu isso tudo que você não vai tentar ter um outro relacionamento. Não faz sentido parar a sua vida por causa do que você já passou. Então viva o relacionamento, viva as etapas corretas, na verdade. Passe a conhecer as pessoas, tenha certeza de que faz sentido ter aquela pessoa na sua vida, de que as ideias batem, de que vocês têm a mesma ideia de relacionamento. E aí você decide se você quer ter um namoro. Você decide. Você não tem que aceitar migalhas. Que inclusive até o tema do post que eu vou fazer. Dando spoiler. Você decide o que você quer para sua vida. Você não tem que... só porque tá aqui na minha frente, só porque eu tô sozinho, eu tenho que aceitar. Não, de forma alguma. Você tem o poder de escolha. Você é o protagonista da sua história. Não permita que o outro decida sobre a sua vida. Porque senão você vai viver uma história que não é sua. Você não vai realizar os seus sonhos. Você vai realizar os sonhos que alguém quer que você tenha na sua vida. Então isso tudo passa muito, toda essa aceitação, pelo caminho da sua autoestima. Então, voltando, se você não tem uma autoestima bacana, as suas decisões não vão ser tão assertivas. Você não vai conseguir tomar uma decisão tão bacana. E aí, como eu estava falando da questão de se permitir ter novos relacionamentos. Se você percebeu que essa pessoa está tendo padrões, está tendo comportamentos parecidos com o de outras pessoas que te fizeram sofrer, que te fizeram mal, você tem total direito de encerrar esse ciclo. Você não tem que permanecer em algo que te faz mal. Porque a única pessoa que vai sofrer, no final das contas, é você. A outra pessoa está vivendo normal. Porque muitas das pessoas, elas não têm noção do quanto elas fazem mal na vida dos outros. O quão desagregador, vamos dizer assim, ele é na vida do outro. Mas é porque eu já tô há 8 anos, 10 anos, 12 anos com a pessoa. Mas e daí? Tem uma pessoa que eu sigo na internet que ela fala que namoros são pra terminar. Mas atenção, não é pra terminar de terminar. São 2 caminhos. Ou você namora pra ter uma vida séria com essa pessoa, né? Pra ter um futuro casamento, pra morar junto, seja a configuração de família que você quiser. Ou você percebeu que esse relacionamento tá te fazendo mal, você termina. Basicamente, relacionamentos têm 2 etapas. Tem 2 formas de lidar. Ou você segue em frente, né, com o relacionamento, seguindo, amadurecendo os 2. Isso é muito importante. O relacionamento, acredito eu, que é a fase, o namoro é a fase onde você conhece a pessoa. Onde você amadurece os seus pensamentos, amadurece a sua forma de ver a vida e que você deseja que essa pessoa esteja ao seu lado. Mas você só, lembrando sempre,
Você só aceita do seu lado quem te faz bem. Isso no relacionamento, é na amizade. Porque, por exemplo, você tá lá em um monte de grupo que não te faz bem. Um monte de grupo que às vezes existe pra falar mal do outro, que existe só pra falar de coisa ruim, que suga a sua energia. Pra que você vai continuar nesses grupos? Você não precisa disso. Você tem que fazer coisas na sua vida que te façam bem. Não tô falando que todas as coisas são as melhores do mundo, que você só vai fazer coisa bacana que você ama fazer. Não. Tem coisas que você vai ter que lidar porque você precisa passar por isso. Por exemplo, o trabalho. O meu sonho é, sei lá, é ser gerente de uma empresa muito grande. Você não chega, a menos que você tenha uma carreira brilhante e, vamos dizer assim, de muito tempo, você já não chega ocupando o cargo de gerente. Você começa lá embaixo e é preciso entender e aceitar que você precisa galgar esse lugar ao sol, esse lugar de gerência. Se você não aceitar que isso é um processo e agir com falta de paciência e querer as coisas para ontem, não vai dar certo. Você vai achar que a empresa é ruim, que aquele lugar não é para você, mas é porque você quer tudo para você. Você tem o olhar apenas para você. Quando eu falo que você tem que pensar em você primeiro, que você tem que praticar o amor próprio, agora voltando o nosso olhar para nós, né, e não outros exemplos, eu não tô dizendo para você ser egoísta, né? Porque as pessoas me perguntam, Ana, mas como é que eu faço para melhorar a autoestima? O primeiro ponto é praticando o amor próprio. E vamos dizer assim, o lema que eu tenho em relação a esse assunto é: você precisa se amar tanto, mas tanto, mas tanto, que você vai aprender como você quer ser amado e saber como você quer amar o outro. Se você não souber, a gente volta no mesmo ponto. Se você não souber a forma como você quer ser amado, você vai aceitar qualquer coisa. E qualquer coisa pra gente não serve. Pra viver com qualquer coisa, fica sozinho. Vale mais a pena. Vale mais a pena você passar um tempo sozinho, se autoconhecendo, sabendo o que você quer pra sua vida, o que não faz sentido, o que você gosta, o que você não gosta, com quais pessoas você quer estar próximo, estar perto, quais eu não quero. É melhor do que fazer qualquer coisa pela metade, aceitar qualquer coisa, aceitar morno. O relacionamento ele não tem que ser morno. O segredo do relacionamento é o caminho do meio. Dificilmente um relacionamento vai ter aquela paixão do início, né? Aquele, como eu falei nos stories, uma pessoa olhou pra outra, sentiu uma atração e deu match. Não. Nem sempre você vai conseguir manter isso. Mas também você não pode ser uma pedra de gelo. Você não pode ser frio e querer se aproximar da pessoa só quando você tem interesse. Quando você quer algo para benefício próprio. É preciso equilíbrio. Você não pode ser nem tão explosivo, né? De querer tudo da sua forma, a sua maneira, do seu tempo, sem respeitar o espaço do outro. E nem querer que a pessoa faça só o que você quer e você não tem que dar nada em troca, vamos dizer assim. Sentimento, tempo, atenção. Porque manter um relacionamento, ele demanda paciência, ele demanda propósito. Porque se você quer estar com aquela pessoa, você precisa pelo menos dedicar um tempo do seu dia para se fazer lembrar, para fazer lembrar que aquela pessoa é especial. Eu não tô dizendo que você tem que fazer declarações de amor enlouquecedoras todos os dias. Não. Eu tô querendo dizer que um simples bom dia às vezes faz a pessoa se sentir especial. Porque amor, você não ganha nas coisas grandes, nas demonstrações gigantescas. Muitas das vezes, você ganha o amor no detalhe.
Então não ache que, vamos dizer assim, comportamentos megalomaníacos, grandiosos, vão garantir o seu relacionamento. Se no dia a dia os dois estão falhando, ou você está falhando, está sendo ausente, só trata a pessoa sem paciência, com arrogância, com grosseria. Espera aí. Não é porque você tem um dia ruim que outra pessoa tem culpa disso, não. Ninguém tem culpa dos seus problemas. Saiba entender. Vamos dizer assim, eu tenho problemas? Tenho. Mas o outro não consegue me ajudar. Vamos dizer assim, o meu parceiro, minha parceira não vai conseguir me ajudar? Não, não vai. Então, eu vou guardar esse meu problema aqui e eu vou viver esse tempo com o meu parceiro, com a minha parceira. Vou aproveitar meu dia, vou contar como é que foi as coisas. Aí fala assim, Ana, mas meu dia foi com problema. Compartilha. Mas tudo é a forma como se fala. Uma coisa é você jogar uma bomba, a pessoa fala, oi, tudo bem com você? Nada bom, nada bom. Tá tudo horrível, eu não quero saber, eu não quero conversar, tchau. Não, não é assim. Olha, meu dia não foi tão bacana, eu tô estressado, eu tive uma discussão com meu chefe. A gente pode conversar depois? Eu vou descansar, eu vou tirar um tempo pra pensar. Eu preciso de um pouco de tempo pra pensar sobre as questões que aconteceram hoje no meu dia. A gente pode conversar mais tarde? O que vocês preferem? O caso 1 ou o caso 2? Coloca aqui pra mim nos comentários. Como é que vocês se comunicam no seu relacionamento quando vocês têm um dia ruim? 1, de forma agressiva, ou 2, tendo paciência e sabendo que o outro não tem culpa de nada? Coloquem aí pra mim nos comentários. Tem gente ainda que não tem certeza como é que lida. Tem gente que lida com tranquilidade. Tem gente que dá risada de nervoso. Mas tá tudo certo. A questão é que a gente volta no ponto do equilíbrio. É preciso saber comunicar. É preciso saber expressar o que você tá sentindo. O ponto-chave sempre vai ser o diálogo. Se as pessoas soubessem conversar, muito provavelmente elas economizariam bastante de terapia. E olha que eu vivo disso. Mas elas economizariam bastante tempo da vida delas, se elas soubessem conversar. Mas tudo é muito pra ontem. Todo mundo quer da forma como ele quer. Só que o relacionamento é como uma parceria de negócio. Óbvio que sem dinheiro. Mas é ganha-ganha. Os dois têm que estar ganhando em estar ali. O investimento emocional de uma pessoa no relacionamento é muito grande. Porque se não tiver muito investimento emocional ali, não faz sentido. Em algum momento, o personagem que ele criou vai cair. Então é um relacionamento ganha-ganha. Tem que estar bom pra você e tem que estar bom pra mim. Se não estiver, não vai funcionar, não vai dar liga. Deixa eu ver o que estão falando nos comentários. Quando alguém fala de forma calma comigo, eu acho que tá me evitando. Isso, muito provavelmente, é reflexo das suas relações. Não tô dizendo só amorosa, mas das suas relações sociais. Se você tem uma trajetória onde as pessoas falam com você de forma agressiva, apontando o dedo, vamos dizer assim, egóicas, né? Olhando pro próprio umbigo, sem pensar na emoção do outro, você já fica armada. Você já espera que o outro fale com você na lata, de forma direta, sem, vamos dizer assim, ser afetuoso, não ter um afeto na fala. A partir do momento
em que você se permite quebrar esse ciclo de agressividade na forma de comunicação é quando alguém encontra com você e fala de forma calma, você vai falar, olha, que legal, essa pessoa gosta realmente de mim, essa pessoa às vezes está precisando da sua ajuda. Então, não é porque a pessoa é calma que ela tá te evitando, às vezes é só a forma dela falar. Da mesma forma como existem pessoas agitadas, existem pessoas calmas, que é o que a gente diz de temperamento, quente e frio. E a gente volta a falar que não pode ser morno. Quente são pessoas como eu, expansivas, que conversa, que faz uma live. Tem 42 minutos que eu estou aqui falando e eu não paro de mexer as minhas mãos. É assim que eu falo. Seja aqui, seja no consultório, seja na vida. Tá vendo? Eu continuo mexendo as mãos. Eu me comunico assim. Então, a minha comunicação é quente. Por mais que eu tenha vergonha de gravar stories e tudo, eu me comunico. Eu fico 2 horas respondendo caixa de pergunta com muita tranquilidade. Eu dou palestra, eu atendo com muita facilidade. Agora, tem pessoas que têm a personalidade fria. São pessoas mais calmas. A altura que eu falo, olha a altura que essa pessoa fala. E esse é o perfil de psicólogo. Só que eu vou lá na contramão. Isso também diz da minha aceitação. Eu não preciso falar baixinho para ser uma boa psicóloga. Eu posso ser eu executando o meu trabalho. E vocês também. Você pode ter personalidade quente ou fria e ser uma ótima pessoa no trabalho, uma ótima pessoa na vida e sabendo lidar com as pessoas do temperamento diferente de você. Desculpa. Porque tudo é adaptação na vida. Tudo é adaptação. Então, a pessoa com a personalidade fria, ela fala mais baixo, ela é ponderada, ela socializa de uma forma mais tranquila. Às vezes, elas são mais aceitas na sociedade do que os de, vamos dizer assim, temperamento quente. Porque esses, às vezes, costumam ser mais julgados do que os de temperamento frio. Também tem esse ponto. Mas aí, o que você faz com esse julgamento? Entrando no ponto que a gente vai falar sobre julgamento. Você tem 2 possibilidades. Ou você embarca nessa situação e fala, nossa, realmente eu não sou tão bom quanto eu imaginava, eu não fiz um bom trabalho, eu não sou uma boa pessoa para as pessoas estarem próximas, eu sou uma negação no meu trabalho, eu tirei notas ruins, então eu não sirvo para o que eu quero fazer da minha vida. Eu tomei pau para tirar carteira. Se eu não passei de primeira, eu vou ser um péssimo motorista. Será mesmo? Será que todo mundo passou em tudo de primeira? Será que as pessoas que passaram no vestibular, passaram para tirar carteira, passaram no concurso de primeira, são melhores do que você? Nem sempre. Então, esse é o primeiro ponto, né? Pegar a questão das críticas como uma negação a você mesmo, né? Você rebaixa você para que você às vezes seja aceito pelas pessoas. Realmente eu não sou tão bom, eu realmente não sei nada do que eu tô falando, e a partir disso as pessoas me aceitam com mais facilidade. Ou você pega essa crítica e vai refletir sobre ela. Isso não faz sentido. Isso vai contra os meus valores, isso que a pessoa tá falando. Então eu não tenho que querer agradar ninguém. Se eu não concordo com o que ela tá falando, eu posso me posicionar. Eu não tenho que ser omisso para querer agradar alguém. Quanto mais você quer agradar alguém, pior para você. Então para pensar. Você é a única pessoa que sabe verdadeiramente da sua trajetória. Você acha mesmo que o Zé das Couves sabe mais do que você, da escolha que você teve, que você decidiu? Não, porque você está falando da sua vida. Ana, mas eu tenho muito medo de errar e não dar certo, e aí eu vou tomar prejuízo, ou eu vou perder grandes oportunidades na minha vida. Prazer, é o seu sabotador conversando, não é você que está conversando comigo. Você evita as coisas, você evita se posicionar pelo receio
de que responsabilidades isso vai te trazer. Imagina se eu evitasse essa live. Quantas pessoas eu deixaria de ajudar, de ensinar alguma coisa? Porque a minha ideia é, o que eu vou fazer com essas lives de terça-feira? E com outras coisas que eu vou fazer no Instagram e na internet em si. Tem pessoas que não têm como ter acesso à terapia, seja por falta de tempo, ou por falta de dinheiro, ou por não entender que precisa. E tá tudo certo. Mas então, o que eu vou fazer com essas lives? Eu vou trazer conhecimento para as pessoas, para às vezes responder algumas interrogações que tem na mente delas. Algumas coisas que às vezes ela não tem uma rede de apoio, ela não tem com quem conversar, ela não tem amigos assim próximos com quem ela tem intimidade para esclarecer dúvidas. Então, o meu trabalho é fazer com que a pessoa melhore a vida dela, saia de onde ela está e consiga melhorar, consiga conquistar os seus sonhos da sua maneira, da maneira que você deseja. Então, quando você pega essa crítica e assume pra você, você tá se negando a isso. Você tá entregando a sua vida, muitas das vezes, pros sabotadores. E quantas das vezes você viveu baseado nisso? Você criou desculpas para não fazer algo, ou para não estar em algum lugar, ou para não entregar um trabalho, ou para não viajar, ou para não ligar para alguém. Você cria quantas desculpas na sua vida? E sempre, às vezes, colocando a culpa no outro. Nunca em você. Porque ou a gente é vítima pra caramba, né? O mundo é cruel com a gente. Ou o outro que é culpado na nossa vida. Só que, Freud já falava. Qual que é a sua parte de responsabilidade na desordem que você tá queixando? Então, qual que é a sua parte de responsabilidade no problema que você está trazendo, no problema que você está vivendo? Porque ninguém é 100% bom nem 100% mal. Todo mundo tem responsabilidade. Todo mundo tem uma dose, ou uma pequena dose, uma grande dose de responsabilidade no que está vivendo. E aí, pensando nisso, para vocês que assistiram essa live até o final, eu tenho uma notícia bem legal. Pensando na importância de que esse impulsionamento de vidas tem no mundo, né? A importância que mudar vidas tem no mundo, o meu trabalho, a importância que eu vejo do meu trabalho, como eu percebi que as pessoas precisam se conectar com elas mesmas, eu desenvolvi um workshop chamado Meu Sabotador Favorito. Nesse workshop, vocês vão fazer um teste, onde a gente vai fazer a devolutiva dele ao vivo, num grupo fechado, e que vocês vão começar a entender melhor quais os sabotadores que estão te impedindo de realizar seus sonhos, ou de tomar algumas decisões que são importantes para a sua vida. Você vai entender um pouco de por que a sua vida está parada da forma como ela está. E como é a primeira turma desse workshop, que vai acontecer dia 1º/6, eu pensei num bônus para quem tá aqui. As pessoas que me mandarem um direct pedindo a conta para depositar o valor do workshop, que é um valor bem acessível, elas vão ter um valor promocional. Então, todo mundo que tá aqui na live, quem vai assistir a reprise, tem até meio-dia de amanhã para me mandar um direct falando que tá interessado no workshop. E quem me mandar até meio-dia de amanhã tem o valor de R$20. É um valor simbólico, mas que demonstra a importância que vocês dão para a mudança na vida de vocês. Então, quem quiser participar desse momento de evolução, é um primeiro passo para você sair de onde você está e conseguir construir a sua vida dos sonhos, que não é nada impossível. Mas você primeiro precisa se autoconhecer, você precisa entrar numa jornada de autoconhecimento para conseguir tomar as suas decisões de uma forma melhor. Então, para quem ficou aqui, eu quero muito agradecer a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado.
Depois vocês me mandam, eu vou deixar uma caixinha nos stories para saber o feedback de vocês, o que vocês acharam. Se alguém tiver alguma, vamos dizer assim, alguma dúvida que não caiba na caixinha, pode mandar direct, que a gente pode bater um papo tranquilamente. Semana que vem a gente vai falar sobre dependência emocional, porque acredito eu que nessa jornada do autoconhecimento, a gente precisa perceber algumas situações que a gente vive e que às vezes a gente nem nota. Obrigada, Thaís. Então, eu quero agradecer muito vocês pela atenção. Eu sei que, vamos dizer assim, essa live foi um pouco tarde, mas, novamente, foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do meu conhecimento. E quem quiser participar do workshop, não esquece. É só me mandar um direct pedindo as informações que a gente conversa, tira dúvidas e acredito que vocês vão gostar muito desse nosso workshop, dessa nossa troca de ideias, tá bom? Tchau, bom descanso a todos, até a próxima e fiquem em casa se possível.